Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Premier Pet Vet Talking. Eu sou o Flávio, tá? Eu sou responsável da equipe do Departamento de Capacitação Técnico-Científico da Premier Pet. E assim como semana passada, hoje eu serei o responsável também de conduzir esse nosso grande momento. O Premier Pet Vet Talking, ele se iniciou em 2019, né, com 2 edições presenciais e que de forma inovadora, dinâmica, a gente trouxe referências para conversar conosco em uma sala de cinema e também uma sala de teatro, onde todos os participantes eles ganhavam pipoca, refrigerante. E esse ano de 2020, né, devido à pandemia mundial, nosso evento terá então edições online, onde o nosso convidado ele vai conversar com vocês no conforto da sua casa. E puxando esse gancho de versão online, eu convido a todos vocês a conhecer as nossas redes sociais. Então, vocês podem ver aí que a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter também, LinkedIn, no YouTube com alguns vídeos aí bem dinâmicos. Além disso, também, vocês podem ver aí que a gente tem um aplicativo, né, que é o Universo Premier Pet, onde ele terá conteúdos exclusivos para vocês, veterinários. Tá? E antes da gente iniciar, eu queria comentar dar um recado sobre o nosso sorteio, né, o mesmo que a gente fez também na semana passada. E vão ser sorteados no final, tá, aos participantes, 5 miniaturas dessa tão almejada, desses tão almejados cães, né, da Premier Pet. Então, vão ser 5 sorteados, porém, tem regras. Tá? Então, vocês vão ter que postar no Story ou no feed, né, a foto da webinar da gente. Então, vocês vão ter que postar no Instagram, seja no Story ou no feed. Ter o perfil público para a gente saber, para a gente poder conferir. Vocês vão ter que marcar também o @PremierPet e o hashtag VetTalking. E preste atenção nessa parte que é importante. Vocês vão ter que assistir pelo menos 80% da nossa transmissão. Tá? Então, 80% da nossa transmissão vocês vão ter que estar assistindo para poder ganhar. Então, de todo mundo, nós vamos sortear nesse montante de pessoas que tem aí hoje assistindo a gente. A gente vai sortear 5 pessoas e dessas 5 pessoas a gente vai conferir se elas postaram ou não no Instagram, tá certo? Deixa eu finalizar aqui essa nossa apresentação, voltar aqui com o nosso convidado, né? Hoje, então, falar com vocês aqui um pouco. Hoje a gente está com o Dr. Odemilson Mocero, tá? O Dr. Odemilson, ele é médico veterinário formado pela Unesp de Jaboticabal, né? Então, faculdade que eu tenho uma grande paixão também. Ele atuou como chefe do Serviço Quarentenário de Cananéia e por 12 anos ele foi chefe do Serviço de Sanidade Animal, ambos vinculados à Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, no estado de São Paulo. Ele exerceu também o cargo de secretário-geral do Conselho Regional, aqui de São Paulo, nos triênios de 2006 a 2009, 2009 a 2012, e vice-presidente também nas últimas 2 gestões. Hoje, ele, então, é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no estado de São Paulo. Bom, doutor Odemilson, seja muito bem-vindo, então, ao Vet Talk, tá? A gente está aqui conversando, né, mas eu estou aqui comentando, falando do seu currículo, mas eu queria ouvir um pouco mais também do senhor. O senhor poderia falar um pouco sobre a sua carreira, quem é você aqui para a gente, para todo mundo ter mais ciência? Perfeito. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os espectadores deste espaço importante e para a nossa profissão, para a medicina veterinária. Agradeço a oportunidade. E como você já falou, pelo breve currículo, né, da minha vida profissional, eu sou formado então em Jaboticabal e formei em janeiro de 80 e logo que eu formei, prestei o concurso para o Ministério da Agricultura e exerci a defesa sanitária animal nos meus 35 anos da profissão. Eu sempre trabalhei no estado de São Paulo, na Superintendência Federal da Agricultura, e minha formação básica dentro da defesa, dentro desse segmento da nossa profissão, foi vamos dizer assim, uma sub-área que é a área de quarentena animal. Então, é até interessante porque trabalhei tanto com quarentena de exportação de animais, de importação de animais, a gente viu tanto o trânsito internacional de animais, e aí a gente agora está vivendo um momento, né, da saúde humana importante, com esse impacto aí da Covid-19,
onde nós estamos em quarentena, né? Então, essa é a vida, como chega, que ponto que chega, né? Eu não esperava passar por uma pandemia. No tempo de faculdade, né, Flávio, a gente estudou sobre o que era isso, pandemia, epidemia, né, e endemias, mas jamais imaginei que fosse, durante toda a minha vida, enfrentar uma pandemia para a nossa saúde humana, e hoje estamos vivendo essa realidade. Mas, além dessa vida profissional, parti também para o conselho, porque eu sempre fui um tanto classista, eu sempre gostei muito de política de classe, e nessa linha a gente, então, passou a trabalhar com uma equipe que eu me orgulho muito, com o Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, com o Dr. Mário Eduardo Pulga, que é o atual presidente, o Dr. Francisco hoje é o presidente do Conselho Federal, né, de Medicina Veterinária e tal, ou seja, tem todo um time, toda uma equipe, a nossa profissão tem muitos líderes, muita gente boa, e tem um grupo bom aí trabalhando nessa linha de frente do Conselho Regional e do Conselho Federal, né, felizmente, e estamos aí tentando dar uma contribuição a mais para a classe, para a medicina veterinária e para a zootecnia, e agora então no exercício aí de vice-presidente com o Dr. Mário Eduardo Pulga. Então estamos aqui às ordens para debater aí, apresentar aí alguma coisa que a gente tem na nossa vida profissional, né, nessa experiência que temos tido, já que a gente... bem isso, né, que a gente vai conversar justamente sobre essa experiência que a gente tem vivido aí, né, o senhor comentou aí que conhece bem a quarentena aí para animais, e agora somos nós aí que, nessa analogia aí, né, somos nós aí que estamos nessa quarentena. Exato. Bom, nisso que a gente está conversando, né, Demilson, sobre o que a gente está vivendo hoje, essa situação que a gente, que não se via, eu acho que no mundo já mais de um século, né, quando teve a gripe espanhola, no caso, e hoje a Organização de Saúde, né, a OMS, ela declarou em janeiro desse ano que o surto causado aí pelo novo coronavírus, né, o Covid-19, como o senhor comentou, constitui, então, uma emergência de saúde pública, né, de importância internacional. E tem muito se debatido nas lives, né, webinar, tem muitos professores têm comentado bastante sobre o Covid, como que se há ou não transmissão entre homem e animal, se é uma zoonose, se é uma antropozoonose. Mas eu queria abordar, na verdade, um assunto um pouco mais diferente, tá? Um assunto diferente, no caso. Eu queria saber mais sobre a nossa perspectiva, né? A perspectiva da medicina veterinária frente a essa pandemia, né? Então, por exemplo, foi logo no início, né, no início dessa quarentena, surgiu a notícia que os médicos veterinários eles seriam convocados, né, para a linha de frente de combate ao coronavírus. Então, eu queria saber do senhor, né, sobre o que o Conselho tem comentado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa convocação dos médicos veterinários para combater esse Covid, né, para estar na linha de frente. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente a perspectiva do Conselho Regional, por favor. Pois não. Bom, antes eu gostaria de fazer uma informação um pouco mais de base para chegar na conclusão da resposta, ok, Flávio? Claro, por favor. Por exemplo, na verdade, hoje em dia, com esse trânsito internacional muito intenso, né, com as aglomerações nas cidades, né, a população hoje está muito aglomerada, doenças como a Covid-19, elas, né, infelizmente, têm uma maior chance de crescer, né, de se instalar e acontecer o que nós estamos vivendo hoje, aí, vamos dizer assim, no mundo. E, na verdade, ela aconteceu de uma forma muito rápida, se você pensar bem, porque, né, de janeiro, final de dezembro de janeiro, até agora, o mundo está passando uma crise muito séria. E, em razão, né, dessa facilidade de trânsito e o ser humano, com esse trânsito maior, ele também leva mais os agentes de um lugar para o outro, infelizmente, né, e aí ele também precisa até se educar mais e tomar mais cuidado para poder evitar que esse tipo de doença, que as doenças, de modo geral, também sejam veiculadas de um local para outro com certa facilidade. No Brasil, sabendo já dessa doença acontecendo lá na China, quando chegou já início de fevereiro, já tomou medidas, por exemplo, criando a Lei 13.979, no dia 6 de fevereiro, que tomando aí já algumas medidas de enfrentamento de emergências, pensando já nessa doença, porque sabia que ela
poderia sim entrar no nosso país, infelizmente. Logo em seguida veio o decreto, aquele decreto 6, que é um decreto legislativo, para poder também declarar como calamidade pública em relação a isso, porque ela já estava, vamos dizer assim, já aí no nosso país, e o Estado de São Paulo tomou medidas também, 2 dias depois, já criando também um decreto também já criando aí as atividades essenciais, e a veterinária faz 2 dias depois, com a ação do Conselho de São Paulo, a gente conseguiu uma deliberação no Estado, colocando a veterinária também, porque dentro dessa linha de atividade essencial, né, pela saúde pública, pela saúde animal, enfim. Então, tivemos feito, e isso tem tudo a ver com a participação do médico veterinário nesse processo todo, porque, na verdade, nós veterinários, nós somos integrantes importantes dentro da saúde pública. Uhum. O veterinário, quando ele está atendendo um animal, ele está cuidando da saúde animal, mas ele também está cuidando da saúde pública, porque ele tem o conhecimento, e se ele está dando uma orientação ao proprietário com relação aos cuidados de higiene, né, para prevenção, aos cuidados de vacinação, ele está fazendo prevenção, ele está fazendo saúde também pública, se aquele caso pode ser uma suspeita de uma sarna, pode ser uma suspeita de uma outra doença mais séria. Então, nós temos um cuidado e uma atenção à saúde pública nesses casos de atendimento animal. Mas, muito mais que isso também, na saúde pública, nós temos uma ação importante em atender, por exemplo, a fiscalização de estabelecimentos produtores de produtos de origem animal, dos programas sanitários, por exemplo, a brucelose, a tuberculose, o mormo, tal veterinário ali presente. Enfim, nós temos uma série de ações profissionais da medicina veterinária que visa, acima de tudo, a saúde pública. Por isso que nós fazemos parte, inclusive, da saúde única. Desde 1998, nós fazemos parte da saúde, reconhecidos pelo Ministério da Saúde. E hoje nós fazemos parte do NASF também e tal. Então nós temos todo esse trabalho, nós temos também a preocupação com a saúde ambiental, com o aspecto de biodiversidade dos animais, as doenças que acontecem com esses animais que estão mais ligados ao ambiente, com relação ao ecossistema deles, enfim, e a saúde humana. Nós temos que pensar também na questão na parte do meio ambiente, de os animais, por exemplo, serem veiculadores de doenças através, por exemplo, do lixo, né, os animais sinantrópicos, ou seja, todo esse cuidado nós temos formação para isso e podemos contribuir com a saúde pública muito bem. Então eu acho que esse fato, infelizmente essa doença aqui no país, ela é também um momento que a profissão ela tem que sim se oferecer, participar e contribuir para minimizar cada vez mais esse risco dessa doença, porque nós temos formação em saúde pública também. Então eu vejo que nossa contribuição tem que ser cada vez mais nesse sentido. Até o nosso juramento também, né? O nosso juramento é em pró-saúde pública, em pró-saúde humana também, né? Então, também, exatamente. É bem por aí. E os veterinários, né? Uma dúvida até que surge, por exemplo, quem seriam esses médicos veterinários que seriam convocados caso seja realmente necessário? Quem seriam os médicos veterinários que seriam convocados em si? Porque a gente recebe um link, né? A gente vai atrás no link, no Ministério, se eu não me engano, acho que até pelo CRMV a gente consegue também chegar nesse link, e tem todo o cadastro lá para a gente fazer um cadastro, e perguntando se a gente quer ou não, se a gente se voluntaria a ser convocado. Mas assim, quem realmente seria, se eu teria esse conhecimento, quem realmente seria os primeiros convocados, se são as pessoas que estão realmente na clínica, se são as pessoas que trabalham com grandes, com pequenos animais, se trabalham no Ministério, quem seriam esses veterinários em si que seriam convocados? Se eu tenho essa ideia? Olha, na verdade, o que o Ministério da Saúde fez, e fez muito bem, é conhecer, fazer um diagnóstico do que existe de profissionais da área da saúde que
nesse universo, pode contribuir no caso de uma necessidade maior. Já hoje, por exemplo, a gente está sabendo que o Estado do Amazonas, o Ministério da Saúde já está requisitando, mas de forma voluntária ainda, as pessoas, os profissionais da área da saúde se candidatam a isso, né, se inscrevem, né, eles fizeram aquele cadastro, eles fizeram um curso e agora já estão numa fase de serem convidados a participar daquele processo. Vai haver uma seleção em cima do currículo desse profissional, que vai ser então feita essa seleção para esses profissionais participarem desse programa, desse projeto que é fantástico. Quando for a vez que for convidado o médico veterinário, vai ser em cima do currículo que ele tem, na formação que ele tem, provavelmente na área de biossegurança, na área preventiva, mas isso ainda não está bem delineado. O Ministério da Saúde vai fazer essa avaliação que nós estamos aí aguardando no momento oportuno. Agora, acima de tudo, Flávio, é bom dizer o seguinte, que nós participando deste trabalho, a profissão passa a ser cada vez mais reconhecida, mais valorizada, e acredito que todos ganham, né? Eu acho que esse é um dos focos mesmo que a gente tem que ter também, né? Mostrar essa valorização do veterinário frente a esse combate, né? O senhor comentou aí de biossegurança, né? Eu acho que até seria interessante até para o senhor falar, eu acho que um pouco com a gente, em termos de biossegurança, como que está a medicina veterinária hoje? Né? Qual a perspectiva futura da biossegurança que a gente tem hoje aqui no Brasil, para o médico veterinário, né? Olha, a biossegurança é algo que eu acho que nós, veterinários, temos que dedicar bastante, cada vez mais, porque as medidas preventivas, né, que as medidas que você toma, evitando que uma doença ela se instale, ou que ela se propague, ou que ela entre naquele estabelecimento, é muito importante tomar essas medidas. E o Brasil tem evoluído muito nessa área. Eu diria, por exemplo, eu venho dessa área de biossegurança, como eu já falei, da área de quarentena animal, que lá fazemos biossegurança pura. Nós chegamos a ter lá um quarentenário, no caso de aves ornamentais, que o nível a gente chama de nível 3+, que já está muito próximo ao nível 4, ou seja, com medidas muito bem tomadas para poder evitar esses riscos sanitários, né? Mas, por exemplo, hoje eu vejo vários segmentos nossos da produção fantásticos em termos de biossegurança, suinocultura, avicultura. Hoje, o profissional e as pessoas não entram num estabelecimento, numa granja dessa, simplesmente por qualquer motivo, ele não pode entrar. O segmento sabe que se ele cometer qualquer deslize, o risco de alguém de fora trazer um agente etiológico para dentro daquele plantel é muito grande, e aí não vai ter o problema em cima de um animal, vai ter um problema em cima de todo o plantel, compromete todo o lote, não é isso? Então isso gera um prejuízo muito grande. Então as medidas de biossegurança, que são aquelas medidas necessárias, aquele passo a passo, troca de roupa, desinfecção, banho, enfim, EPIs adequados para entrar e para sair, todas essas medidas, esses estabelecimentos de produção mais tecnificada estão fazendo. Então a nossa biossegurança, ela está evoluindo sim, e bastante no segmento produtivo, mas também no nosso segmento aí da área PET. Eu fiquei até muito feliz de ver esses dias um manual, e você vê, as coisas vão acontecendo, e os problemas como esse da Covid-19 aí, força também também que os profissionais sejam rápidos e criem também algum mecanismo para poder evitar que esse vírus se propague. Por exemplo, no caso da Covid, eu vi agora aí os nossos colegas médicos veterinários aí da Academia de Medicina Veterinária Intensiva, por exemplo, eles, uma associação com a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, e fizeram um manual, tem as recomendações de biossegurança para o nosso profissional, para atendimento clínico, para o PET. Então, vários passos, hoje eles já consideram que esse risco hoje está no nível 3, e que para que não chegue no 4, então tem nível 4, tem uma série de medidas já ali estabelecidas. Então, eu vejo que nós estamos evoluindo bem na parte de biossegurança. Então, o que é recomendável é que o nosso colega, ele
tenha conhecimento dessas medidas, ele já, no dia a dia ele já está fazendo, mas é bom também ele cada vez mais acompanhar, ele ler isso aí, ele aprimorar, porque isso é fundamental hoje em dia, com tantas doenças aí, tantos riscos que existem, né? As doenças, infelizmente, estão por aí, nós temos que prevenir, nós temos que tomar medidas preventivas para evitar esse risco dentro daquele estabelecimento, né? Ganha, assim, o animal, ganha o ser humano, enfim, ganham todos. Saúde única, né? Saúde única. A gente tá falando. Doutor Ademilson, seguinte, uma pergunta também que a gente estava querendo saber, né? Uma das situações que acabaram surgindo dentro dessa pandemia, dentro da quarentena, né, que a gente está passando, é sobre uma modalidade de atendimento, tá, que tem sido sugerido por médicos humanos, então tem sido também pensado por alguns médicos veterinários, que é a que a gente chama de telemedicina. Tá? Então, atendimento online, atendimento por telefone, atendimento por WhatsApp. Quais são as diretrizes normais, tá? Fora a pandemia, do CRMV, e como que elas estão agora durante a pandemia? Houve alguma alteração? O Conselho Federal, o Conselho Regional, deu algum direcionamento com relação à telemedicina? Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse tema, né, que alguns veterinários podem estar se perguntando se realmente isso é legal, não é legal, e como que seria, então, a diretriz do Conselho? Olha, o momento, ele exige ajustes. Nós estamos com uma pandemia, algo muito sério, né, e temos que fazer com que as pessoas, nós também darmos essa contribuição para que as pessoas se movimentem o mínimo possível. Esse recurso da telemedicina, para este momento, ele já está sim sendo discutido e a qualquer momento vai ter uma decisão por parte do sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária com os conselhos regionais de medicina veterinária. Isso também na parte política está sendo trabalhado. Da mesma forma que a medicina humana, já criou a sua lei agora para dentro desse momento, né, que é a Lei 13.989, ela é do dia 15 de abril. Então, hoje o médico humano, ele está com a telemedicina legalizada, regulamentada, dentro de um espaço, né, com os limites estabelecidos ali. A medicina veterinária também está cuidando disso. Tem 2 projetos de lei hoje no Congresso, um deles, que é do deputado Celso Sabino, esse deputado é do Pará, ele criou um projeto de lei e soube agora à noite, inclusive, que esse estaria na pauta hoje já da Câmara Federal. Parece que foi retirado da pauta, não sei bem, foi coisa muito agora há pouco, mas já seria votado hoje, pelo menos isso aí. E tem também um projeto de lei do senador Wellington Fagundes. É bom lembrar que o senador Wellington Fagundes, ele é médico veterinário, ele é do Mato Grosso, e também entrou com um projeto de lei que está lá no Senado e também a qualquer momento vai ser votado. Enfim, esse tema está sendo discutido e muito em breve vai ter sim uma posição já legalizada sobre o tema. No momento não está sendo permitido, então hoje nós temos que seguir o Código de Ética da Medicina Veterinária, que não permite então o atendimento online. Esse tipo de atendimento clínico, ele não é permitido, existe amparo legal para isso ainda. Agora, a hora que surgir, então, essa lei e a regulamentação pelo sistema, né, Conselho Federal com os regionais, aí vai estar em vigor, e isso está sendo bem adiantado, é uma coisa que a qualquer momento vai sair, sim. Tá, então, no momento, não. No momento ainda não, né? Tanto é que algumas pessoas que já fizeram alguma coisa, nós já tivemos contato, já esclarecemos que isso, e as pessoas têm tomado as medidas de retirar, porque isso realmente não está legal, senão o Conselho tem que tomar providências, então a gente está na parte orientativa no caso. Entendi. Doutor Ademilson, chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat, né, até voltando um pouco sobre o assunto de como o médico veterinário, né, atua aí como voluntário. Aí tem uma pergunta que foi: doutor Ademilson, o senhor poderia esclarecer aos colegas exatamente as áreas de atuação do médico veterinário como voluntários
no Ministério da Saúde? Pois é. O Ministério da Saúde, em cima, eu entendo assim, né, que o Ministério da Saúde, em cima do perfil daquele profissional, do currículo dele, ele vai contar com esse trabalho. É claro que o médico veterinário não vai na linha de frente atender o humano de uma forma clínica, não é isso, a formação é outra, né? Mas na prevenção, dentro da nossa formação, a parte preventiva é muito, muito fácil fazer, né? Dentro de uma orientação. Já foi feito um curso, além daquele cadastramento, teve um curso, um treinamento, né? Em cima desse treinamento, o Ministério, e da formação desse profissional, o Ministério da Saúde vai dar algum direcionamento. Por enquanto, eu sei que isso está bem voluntário, não é uma guerra ainda, né, no caso, que é uma convocação e vai ter que ir para lá, para o campo de batalha e acabou, não é isso, é uma coisa mais leve, é mais contributiva, né, é uma coisa mais voluntária, e então vai ser mais nessa linha. Hoje já tem colegas nossos já trabalham em municípios fazendo trabalhos nessa linha, né, de atendimento, de orientação, uma coisa mais básica, né, mas vai ser por aí, vai ser mais na parte preventiva, seguramente, em cima do currículo, do perfil daquele profissional. Hoje a gente já vê algumas faculdades aí com residentes dando contribuição nas suas regiões ali, com relação a justamente essa área mais orientativa, né, na parte de prevenção. Vai ser por aí, seguramente. Entendi. Veterinário que trabalha em empresa, será? Eu acredito que não no primeiro momento, de jeito nenhum, porque primeiro ele tem que se disponibilizar para ir. Isso é voluntário, né, ainda, né? Então, isso é verdade. se ele tiver interesse, né, de se disponibilizar e se sujeitar a ir para lá, é uma coisa que, né, é dele, né? Ele pode ir, mas não é obrigatório, não existe isso ainda, não. Vamos ficar tranquilos aí, sem pânico. Mas o que é bom saber é o seguinte: se eu for convocado, eu vou. Exato. Porque, né, dentro daquilo que eu posso. Só que hoje eu sei que eu não posso, porque 64 anos eu estou naquele grupo de risco, então eu não poderia, né, pelo menos a princípio. Mas posso fazer contribuição pela internet, eu posso, claro. Então, a gente, eu estaria satisfeito em dar alguma contribuição se a saúde entender que o meu nome seria o caso. Eu estaria à disposição e com muita honra. Eu acho bacana, eu me cadastrei, Flávio, né, agora falando pessoalmente, eu me cadastrei, eu me coloquei como voluntário também, né, então eu acho que isso até, assim, uma coisa minha, tá, não é nem com relação a Premier Pet, mas eu me sinto em dívida com a sociedade porque eu estudei numa faculdade pública, né? Sim, assim, eu não estou falando que quem estudou tem que fazer ou não tem que fazer, mas eu, como fiz 5 anos numa faculdade federal, eu me sinto em dívida também com a sociedade, então tem outras maneiras, lógico, mas eu acho que eu me sinto nessa obrigação de ser voluntário e de ajudar. Isso é coisa Flávio, né, eu falando, mas eu acho bacana, eu acho que também, eu me voluntariei, né, e se for o caso, estaremos lá também. Com a sua experiência, claro. E deixa eu perguntar, veio uma pergunta interessante aqui, doutor, com relação aos alunos de veterinária, eles podem se voluntariar para ajudar os veterinários, para ajudar nesse combate também ou não? Não, o que foi dessa portaria são os profissionais registrados nos conselhos, né, e que estão, vamos dizer assim, em condições de atender. São aqueles profissionais inscritos. O aluno, pelo conselho, ele não pode ir porque ele não está inscrito como profissional ainda. Então, ele está, vamos dizer assim, à parte. É claro que uma participação dele fora, não via conselho, ele, né, um apoio ao serviço de saúde local, um acerto dele lá, já com alguma base, né, com o serviço de saúde local, mas via conselho ainda não é possível, porque ele não é ainda inscrito no conselho. Ele vai ajudar bastante junto com a sociedade, ficando em quarentena, né? Esse já é um ganho, né? Fazendo isso já está bom demais, mas para ter uma participação, ele teria uma participação de um outro nível, que não seria via conselho, dadas as razões já explicadas, tá bom? Não, bacana. Tá. Tem uma colega nossa, né, ela perguntou aqui,
Ela fez o curso preparatório do Ministério da Saúde, né? Ela se disponibilizou também, legal, mas ainda não recebeu nenhum e-mail de confirmação ou algo do tipo. Ela deve proceder de alguma forma ou só esperar? Você sabe? O senhor tem alguma diretriz com relação a isso? Olha, a diretriz que eu tenho é que aguarde chegar esse retorno do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele pega as informações no primeiro momento, cruza com as informações do Conselho, diante desse fechamento de informações, ele volta para aquele profissional já para fazer o curso e tal. Exceto se deu algum problema nessa ligação aí, nesse link, mas aguarda um pouco ainda, que eu acho que é o caso. Se não, aí sim, aí volta a acionar o próprio Ministério da Saúde e mesmo o Conselho para ver o que pode ser feito. Entendi. Não, legal. Bom, deixa eu ver aqui. Chegou aqui alguma coisa? Não. Não, isso tudo bem, né? Até puxando esse gancho aqui, falando sobre isso. A gente, bom, por enquanto, voluntário, né? Mas o senhor acredita que em algum momento os médicos veterinários serão obrigados a participar desse combate ou vai se manter mesmo nesse voluntariado? O senhor tem alguma opinião com relação a isso? Olha, eu vendo o que está acontecendo, eu acredito que muito em breve se já não chegamos no pico, espero, torço muito para que não aconteça, que não se prolongue por muito tempo esse pico. Por isso que eu torço muito para que a população realmente fique aí no seu distanciamento social, que apesar, né, nós estamos há 50 dias em casa, isso não é fácil, a gente está deixando uma série de coisas aí para serem feitas e tal, mas o momento é esse, né? Então é melhor as pessoas contribuir com o nosso país nesse momento, também fazendo esse papel, né, de segurar um pouco aí a sua vontade de sair, quem não tem vontade de passear um pouco, ver outros amigos, ver família, enfim, mas é um momento de conter um pouco aí, fazer outras coisas mesmo dentro de casa, é uma questão de disciplina, né, porque é melhor assim do que ter mais dificuldade. Mas o nosso profissional, eu não acredito que vai ter um momento de convocação obrigatória, aquela coisa, se tiver que ser, essa é uma coisa bem distante, não é agora, não é nada disso, eu não acredito, sinceramente, eu acredito que as medidas que estão sendo feitas, né, apesar de alguns problemas aqui ou ali, mas as medidas estão sendo tomadas até certo ponto são boas, e basta nós seguirmos essas medidas que estão sendo preconizadas. A gente fazendo isso, eu acredito que vai dar um bom resultado. Então, eu não acredito em uma convocação obrigatória, sinceramente, eu não acredito, até agora, o caráter desse cadastro, desse trabalho aí, não foi coercitivo, o Ministério da Saúde mesmo disse isso, não é nada, não foi aquela coisa obrigatória, ainda ele é voluntário e tal. Então, eu não acredito que vai chegar nesse ponto, sinceramente, viu, Flávio? Entendi. Bom, a gente também estava comentando agora aí um pouco de universidade, né, faculdade, e eu queria falar sobre um assunto que eu acho que que eu acho que valeria bastante, né, de falar sobre o ensino em si. No ano passado, né, foi muito discutido sobre a criação de um curso de ensino à distância, né, um curso EAD de veterinária. E hoje, na pandemia, né, algumas universidades e faculdades elas estão aderindo a esse tipo de modalidade, né? Como a gente comentou, elas estão tendo que se adaptar de alguma forma a esse tipo de modalidade de EAD. O que o senhor pode dizer para a gente, né, com relação aos ganhos da profissão, né, até hoje e possíveis prejuízos com esse tipo de modalidade? Né? Qual seria a visão do conselho em si? Quem vê realmente, quem abre ou fecha faculdade é o MEC em si, né? Mas como que o conselho ele agiria, né? Como que ele age em cima disso, com o EAD na veterinária? Bom, todas as profissões da área da saúde, elas exigem a prática. Então, ela é um curso presencial para que haja formação desse aluno de uma forma mais robusta, de uma forma mais forte, para que ele saia para a profissão, para ter um início profissional
com mais segurança, e que a sociedade tenha, né, um profissional já mais, vamos dizer assim, saindo da faculdade, mais qualificado. O Conselho Federal, ele tem uma resolução de 1992 já, claro, dizendo que é uma profissão, né, presencial no curso de formação. Por outro lado, né, com o avanço da tecnologia, aí nós não somos contra, muito pelo contrário, a tecnologia está aí para contribuir muito com as profissões, todas elas. Nós estamos tendo avanços aí tecnológicos fantásticos na medicina veterinária, na engenharia, e então a medicina veterinária está, sim, abraçando essa causa e investindo, inclusive, nessa parte tecnológica, nessa inovação, e tem que ser assim, né? Uhum. Com o avanço tecnológico, o próprio governo, no ano de 2005, achou um decreto permitindo, então, os cursos de nível superior por EAD, por ensino à distância. E esse ensino à distância, com o tempo, também passou a atingir a área da saúde. Então, as 14 profissões, né, tidas como profissões da área de saúde, elas começaram a ter uma ou outra cursos via EAD com autorização. Então, esses conselhos, eles entendendo que isso não é, e entendemos isso, que não é bom para a formação desse profissional, porque um curso à distância, por exemplo, para um profissional já formado e que já tem já está preparado dentro da profissão, preparado profissionalmente para aquele campo que ele escolheu, um curso à distância, ele é possível. Mas na formação do aluno é muito complicado, porque, veja bem, não é só a formação técnica, que também precisa ser, vamos dizer assim, presencial, mas também tem a formação humanística, o dia a dia do profissional na faculdade. Ele está tendo ali ele está vendo a parte técnica, mas ele também está vendo o lado humano das pessoas, o proprietário, o tutor do animal, né, o responsável pelo animal, aquele comportamento. A resposta ali ele tem que tomar, posições. Quem está liderando aquele processo, e o médico veterinário, na hora que ele está atendendo o caso, ele é um líder ali, ele tem que tomar posições, ele tem que convencer, e ele tem que falar com segurança, porque ele tem que ser um conhecedor daquilo que ele está fazendo. O professor é essa pessoa naquele momento do estudo e está transmitindo segurança para o aluno na formação dele. O nosso aluno, ele tem que aprender também a lidar com fatores outros, por exemplo, a perda. O animal pode, infelizmente, vir a morrer. Né? E tem então, aquele ambiente ali prático, isso não tem preço, e o ensino à distância não vai ter isso, é impossível, por mais que fale, não tem essa preparação, essa formação para o aluno. Portanto, a gente entende que esse tipo de ensino na área de saúde não é cabível. E hoje, é bom que se saiba, que como você falou, que nesse momento nós temos aí as faculdades, elas estão sendo permitidas, as faculdades com os cursos presenciais. E olha só, para ter uma ideia, hoje nós temos, só no estado de São Paulo, 88 faculdades presenciais, e no Brasil 440, é um número muito grande. Para ter uma ideia, é praticamente a metade que tem no mundo, de faculdades de veterinária, muito, né? E nós temos, então, hoje, as faculdades presenciais, nesse momento da fase da Covid-19, está sendo permitido, então, fazer cursos online, e está tendo aí uma série de problemas nessas faculdades, porque elas são preparadas, como eu disse, para o curso presencial, e aí está tendo, sim, alguns problemas. Elas estão tentando se ajustar, cada uma ao seu modo, está tentando atender nesse período, mas a gente sabe que com alguma dificuldade. Mas tem uma portaria hoje, que na verdade, ela vem desde o ano passado, que as faculdades hoje presencial, que tem aí presenciais, elas já podem ter 40% das disciplinas na modalidade EAD. E 60% restante prática, e a gente entende que isso também não é o ideal de forma alguma. Portanto, e outra coisa, as faculdades EAD, hoje, de veterinária já tem, institutos já aprovados, e com
400 polos já no Brasil para ensino à distância na veterinária, que o Conselho já se posicionou com relação a isso, mas elas têm autorização para ter no mínimo 70% de aulas pelo sistema EAD e de 30% a menos para a parte prática. Ou seja, isso aí a gente sabe que vai afetar no né, na formação do profissional. E esse profissional depois, ele vai estar com o diploma na mão, mas a gente tem a grande preocupação porque o exercício profissional dele provavelmente vai estar comprometido. Ele vai ter que se esforçar muito para fazer uma equivalência com quem está saindo da escola presencial. Essa é uma preocupação muito grande. E em cima disso, em cima dessa formação do nosso profissional, porque hoje a gente sabe que até as formas de acompanhamento, né, desse profissional, a fiscalização desses cursos, a avaliação, hoje a gente ainda não está com muita clareza. O Ministério Público Federal solicitou ao MEC, no ano passado, para que suspendesse os registros desses institutos de ensino aí por EAD, para que isso tudo ficasse mais claro, dado vamos dizer, a gritaria dos conselhos da área de educação, incluindo a veterinária. E, por último, o Conselho Federal, ele tomou uma atitude muito corajosa e importante também para esse momento, protegendo, na verdade, não é só protegendo, vamos dizer assim, a profissão, não é só protegendo a profissão, mas protegendo a saúde animal, protegendo a saúde pública, o meio ambiente, protegendo a sociedade. Porque queremos profissionais qualificados para que atenda a expectativa que a sociedade tem da nossa profissão, né? A perspectiva é bem mais ampla, né? Claro. Então, nós fizemos o quê? O Conselho Federal tomou uma medida que foi não permitir que o aluno formado pela EAD, ele se inscreva no seu conselho profissional, no seu estado. Isso é uma medida que está em vigor pelo Conselho Federal. Claro que isso tem muita polêmica, né? As mantenedoras foram para a justiça e tal, isso é um assunto que está ainda rolando nessa esfera, mas foi uma atitude que mostra que o descontentamento, e é importante que a sociedade saiba que esse posicionamento tem a ver com a formação do nosso profissional para que tenha realmente o conhecimento básico fundamental para poder servir a própria sociedade. Esse é o ponto que eu queria deixar claro aí. Não sei se eu fui claro para você em cima da tua pergunta, mas... Não, sim, bastante. Eu acho que todo mundo eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente aí também fica com essa dúvida, né, para saber como que tá a situação e como que tá essa perspectiva futura também, né, para isso. Aliás, assim, puxando até um gancho, o senhor poderia até, de repente, comentar para a gente, sobre quem está agora, por exemplo, no 5º ano da faculdade de veterinária, que é aquele aluno que saiu para estágio supervisionado. Então, talvez ele não tenha tido estágio ao longo da graduação, mas nesse momento da pandemia ele teve que ficar em quarentena e não tá atuando. O Conselho tem algum plano para esse aluno de 5º ano? Ele teria que repetir esse 5º ano? Ele teria que... É uma pergunta que me surgiu aqui agora. Tá. Não sei se tem algum... Não, o Conselho tem, vamos dizer assim, a ação dele é em cima do profissional já inscrito, né? O Entendi. aluno, ele tem toda a atenção, ele cuida, nós estamos muito próximos com o aluno, até o Conselho faz muito palestra mostrando a importância, né, dele, na formação dele e também para a profissão e no aspecto ético, inclusive, na conduta ética que ele precisa ter dentro da profissão. Então isso a gente ajuda muito também junto às universidades, mas nós não temos essa ingerência direta para esse pessoal. Isso já é mais ligado diretamente ao próprio MEC, né, e a universidade com o MEC diretamente, tá, e então, não com o Conselho diretamente. Entendi, então isso caberia à própria universidade do aluno a tomar essa decisão. Você vai ter que repetir, entendi. Tá, isso não é com a gente direto. Tá certo, não, tudo bem. Bom, falando agora de veterinário, aluno, essas coisas, chegou todo mundo buscando o seu espaço, né, e assim, chegou uma pergunta aqui pra gente, que eu achei bem interessante, que é com relação ao desemprego.
né? A gente está vendo aí que muita gente está com medo do desemprego, pessoas diminuindo o salário, e perguntaram aqui se o CRMV tem algum dado sobre o índice de desemprego no estado, aqui no estado de São Paulo, né? Que poderia até fazer uma analogia para outros estados, mas o CRMV tem algum dado sobre o índice de desemprego no estado de São Paulo da classe veterinária? Olha, nós temos alguns dados que, na verdade, da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, um trabalho muito recente, aliás, é uma gestão muito ativa, a gente tem acompanhado esse trabalho, e mostrando que realmente tem havido algum desemprego, tipo 30% no máximo para o veterinário, mas muitas clínicas dispensando até o quadro não veterinário bem mais que isso, né? E tem estabelecimento, cerca de 10% dizendo que não houve esse tipo de perda. Esses são dados da própria Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, uma pesquisa que eles fizeram recentemente, e que é um dado aí que a gente tem para passar em cima dessa pergunta. Na verdade, a gente sabe que todos os segmentos hoje da sociedade estão tendo perdas, né, nesse momento. Infelizmente, a gente torce muito, se Deus quiser, vamos recuperar isso ali na frente. É hora de aproveitar este momento, né, já que estamos aqui, né, meio que contidos, né, nos nossos olhos, aproveitar para fazer alguma coisa que lá na frente vai ter algum efeito positivo, e além desse momento. Mas, infelizmente, existe perda sim, não tem como não dizer. Dentro desse índice que eu disse aí para você agora há pouco, que eu citei. Entendi. E nessa pandemia vocês tiveram algum dado de se as inscrições se mantiveram no número regular ou se tiveram desistências de CRMV, de registro nesse período agora? A gente está o quê? Está quase 2 meses em quarentena. Vai fazer isso, tá? Uns 40 dias. Teve algum decréscimo ou algum acréscimo de registro do... Não, os conselhos estão trabalhando hoje para o home office, né, funcionários em casa, mas as pré-inscrições estão havendo. Então, os novos profissionais, aqueles colegas já formados, eles estão fazendo a sua pré-inscrição pela internet, e então esse trabalho está indo bem até, não houve, alguns, dada a situação, eles não estão precisando chegar no conselho já queria a sua inscrição, porque o momento não está exigindo, inclusive, para ele. Quem está procurando são aqueles que realmente estão precisando mais, mas é um índice bem alto, não está em cima do normal, mas está um pouco abaixo, mas não é muito abaixo, ele está vamos dizer assim, 20% a menos, mas esse pessoal daqui a pouco, a gente retornando, eles vão estar lá procurando a gente, com certeza, né? Volta tudo ao normal, né? Exato. Aliás, um dado interessante aqui de São Paulo, nós, justamente agora, nesse período de distanciamento social, o nosso profissional inscrito, número 50 mil, agora está bem nesse período, nós já estamos com mais de 50 mil inscritos que vão receber associados profissionais daqui a pouco, né? Então logo a gente volte, e aí vamos fazer a entrega com os critérios hoje também em cima das regras que a saúde está preconizando para nós, né? Mas São Paulo já está hoje com mais de 50 mil profissionais inscritos ao todo, né? Olha só. Bem expressivo. Doutor Ademilson, nossa conversa está chegando, né? Já está quase terminando aí o nosso horário, mas eu queria só terminar com que o senhor pudesse falar um pouco sobre, com relação ao futuro, né, do veterinário. Quais são os principais hoje problemas em si da profissão e qual seria, diante do cenário atual, qual seria essa relação para o futuro? O que o senhor observa nisso? Olha, o presente e futuro, né, na verdade. Eu digo sempre que eu sou otimista por natureza, né? E quando a gente está fazendo aí as nossas cerimônias, nossas entregas de cédula, conversando com os colegas, pensando no futuro, eu já vou logo para 2050, eu dou muito esse exemplo. E eu estou falando 2050, está muito longe. Gente, daqui 30 anos. Daqui 30 anos, a população mundial, segundo a FAO, vai ter 2 bilhões, né, a mais. Esse pessoal, né, a mais, vai precisar se alimentar, alimento com qualidade, vai ter que ter produção, vai ter que ter produtividade, enfim. Hoje nós temos 7 bilhões e 600 milhões, nós vamos para 9 bilhões e 600 milhões, né, de seres humanos na face da Terra.
Nós já, desde o passado, nós produzimos a profissão, a veterinária, a zootecnia, outras profissões co-irmãs ajudaram muito o nosso produtor rural na produção, né, na produtividade, ou seja, o alimento hoje está aí, o Brasil era importador de alimentos, hoje é um maior exportador de carnes, aí de frango, de bovinos, já é o quarto de suínos, na área vegetal nem se fala, então nós temos muito, já contribuímos muito para a nossa sociedade, para o nosso país, e para o futuro eu vejo que tem muito que ser feito e tem muito espaço dentro da profissão. Só que eu vejo hoje que nossa profissão está muito para a área pet, e nós estamos, às vezes, deixando uma área importante nossa, que é do médico veterinário, que é do zootecnista, de repente, para outras profissões. Por quê? Porque nós não estamos ocupando. Quando eu falei para você agora, 50 mil veterinários no estado de São Paulo inscritos, vão falar, poxa, é muito. Mas tem áreas nossas que estão carentes de médicos veterinários, principalmente nessa área de produção, que eu comentei agora há pouco. Então eu vejo que nós temos que, eu acredito sim muito no futuro da profissão, da mesma forma que nós já fomos altamente contributivos, né, para a sociedade, para o país, para a economia, para o emprego, para o futuro eu vejo isso sim com possibilidade, mas aquele profissional que vai dedicar, que vai especializar, aquele profissional que vai atualizar sempre, porque hoje em dia nós estamos num bombardeio de informações e de inovações que nós temos que seguir um rumo e nos atualizarmos sempre. E a tecnologia está aí para somar, isso vai ajudar muito, muito, novas possibilidades, novas perspectivas que o veterinário tem que descobrir e ocupar o seu espaço. Eu acredito que nós temos uma chance boa assim pela frente e vamos então contribuir dentro do que nós podemos, né? Tá certo, doutor Ademilson. Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente, ter o vice-presidente do conselho aqui conversando com a gente, ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente, foi fantástico, obrigado. Eu acho que tirou muita dúvida aí de muita gente. Eu acho que são assuntos que não estão sendo abordados, né, durante essa quarentena, que eu acho que são bem válidos. Então, quero agradecer imensamente, né, a presença novamente do senhor aqui. E não sei se o senhor quiser falar alguma coisa. Olha, eu quero aqui agradecer a oportunidade, como eu já comentei lá no início, né, e dizer que nós temos a profissão, ela tem aí essa chance de continuar cada vez mais forte para a sociedade, e que nós, médicos veterinários, a gente deveria, e eu torço muito para isso, eu sou um defensor dessa linha, cada vez mais nós nos unirmos, como classe, como profissão, porque enquanto o veterinário ficar mais isolado, menos força a profissão vai ter. Nós vamos, através dessa união, eu digo o seguinte, nós temos que saber bem o papel do conselho, o papel de uma sociedade, o papel de uma associação de classe, o papel do sindicato, e nós unidos. Então eu sugiro que o nosso colega sempre participe de uma associação local, junto com o conselho, com a associação, nós vamos ter mais condições de fazer um trabalho maior, participar da política nacional, a gente também precisa participar mais disso, porque nós temos que tomar posições políticas, como a gente comentou agora há pouco, nessa nossa aqui fala agora, né, quanta coisa política que nós temos que tomar decisões, e a classe fortalecida tem mais condições de conseguir essas conquistas. Eu acho que esse é o caminho, então essa união nossa da classe muito mais fortalecida. Bom demais. Bom, doutor Ademilson, só dar uma licencinha que agora falar aqui com o pessoal, né, pessoal, vou dar só um recadinho aqui para vocês, antes da gente finalizar, né, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Bom, só para dizer para vocês que na semana que vem nós vamos ter a presença do doutor Ronaldo Lucas, né, especialista em dermatologia, todo mundo conhece, o doutor Ronaldo Lucas, e ele vai falar para a gente sobre dicas de ouro sobre a hipersensibilidade alimentar. Então vai ser na quinta-feira, novamente, 7 horas da noite, comigo de novo, Flávio, tá? E a gente vai conversar então sobre a hipersensibilidade alimentar com o doutor Ronaldo. Além disso, eu convido todos vocês, mais uma vez, a escutar o nosso podcast, né? Então, vai lá no Deezer, vai lá no Spotify, que tá bem bacana, viu? E a gente já tá no episódio 5, que
por coincidência, né, da semana, quem participou desse nosso episódio foi o Dr. Mário Eduardo Puro, que é o presidente do CRMV. Então, essa semana a gente está em parceria com o CRMV, né? Então, o Podvet dele, né, tá como a clínica pode ser dele, mas a veterinária é nossa. Então, convido a todos aí a escutar o nosso podcast. E essa daqui é a nossa pesquisa de satisfação, né, para que vocês possam também, ao longo do chat, vocês tiveram aí esse link, tá? E aí eu deixo aí para vocês também, é bem importante para a gente ter ideia de como que tá o nosso evento. E eu vou fazer agora o sorteio do tão esperado, do nosso tão esperado cãozinho, né? E aí os nomes, todos os e-mails, né, cadastrados estão aqui com a gente. 5 pessoas vão ser sorteadas e eu vou fazer agora, então, o sorteio para ver quem ganhou as nossas miniaturas. Então, embaralhando. Apareceram só 3, né? Eu vou fazer novamente, mas, pessoal, tirou print aí, tudo certinho? Tá, tiraram print, eu vou fazer novamente para ver se aparece mais 2 aqui. Vamos ver para mexer aqui. 2 pessoas a mais, embaralhar os itens. Esse sorteador não está favorecendo, né? Então a gente vai de novo. Eu vou tentar mais uma vai para mais uma pessoa. Deixa eu parar aqui. Vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Ok, tô entendendo que ele tá fazendo. Eu tô compartilhando? Rapaz, espera aí, pessoal, é que eu não tô compartilhando a tela. Me perdoe. Não tá aparecendo o sorteio. Olha só, doutor Demilson, o rolo que eu tô fazendo aqui. Acontece. O rolo que eu tô fazendo. É para eu sortear de novo? É para eu sortear de novo todo mundo ou não? O que eu faço? Bom, vou sortear aqui uma pessoa, né, que parece que faltou só uma. Então, a última pessoa a ser sorteada foi a Juliane 2609, tá? Sim, o que? Meu ponto tá aqui falando, sorteia 5 de novo? Não, então vou sortear 4 pessoas, né? Que a Juliane já foi sorteada, então vou sortear mais 4. Rapaz, eu tô fazendo um rolo aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vai dar certo, no final dá certo. Vamos lá, vamos embaralhar os itens. Copiaram já a Juliane, né? Que foi uma que ganhou aí. Então, vamos embaralhar aqui de novo. Mais 3 pessoas. O sorteador hoje tá demais. Anotaram aí os 3? Todo mundo vendo? Ponto? Ok? Então tá, então vou sortear mais uma pessoa. Embaralhar os itens. Maria Eduarda Ruiz Barra. Pronto. Então, 5 pessoas, finalizado, certinho. Falta mais um? Jesus do céu. Vamos lá, que isso aqui dá certo. Sabia que eu tô sozinho aqui, não tô vendo ninguém. Ai, cara, agora foram os 2. Bom, então a gente vai sortear. Foram 6 vencedores, correto? Ponto. 6 vencedores. Então, o que a gente vai ter? Bom, é isso então. Então, todo mundo anotou aí quem venceu, né? Então, é isso. Vamos parar aqui de compartilhar, parar a apresentação. Isso. Bom, agora finalizei. Terminei o sorteio agora. Doutor Demilson, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela participação do senhor aqui com a gente. E se o senhor quiser dar um tchau final para o pessoal. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado aí por nos assistir aqui. Tá certo, então. Pessoal,
Muito obrigado, até a próxima. Semana que vem estamos aqui de novo e até mais. Tchau, tchau.